Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, né? Aqui, hoje nós vamos estudar multiplicação e divisão de racionais. Semana é curtinha, né? Nós temos um feriado aí na quinta e sexta, então essa semana é só até quarta. Então, para iniciar essa multiplicação e divisão, eu vou partir de um exemplo que está na apostila de vocês. Vocês vão pegar aí a apostila de vocês na página 34 e vão analisar uma situação comigo. Tem os espaços aí, tem letra A, B e C para responder. Tem uns espaços aí suficientes, nós vamos fazer juntos. Olha o que diz. Fernando chegou à sua casa e encontrou meia pizza de calabresa sobre a mesa. Por ser seu sabor predileto, ele não resistiu e comeu 3/4 dessa quantidade. Apresente um palpite sobre que fração da pizza ele comeu. Aí logo abaixo tem assim, letra A. Represente a situação graficamente, ou seja, com um desenho. Então, nesse quadro que está aí na letra A, vocês vão fazer o desenho junto comigo. Olhem só. Ele chegou na casa dele, aqui vai estar representada a pizza. E ele encontrou, aqui é o centro da pizza, ele encontrou meia pizza de calabresa. Então, isso aqui, ó, essa partezinha que eu tô riscando aqui, é o que tinha da pizza. Aí, olha o que diz. Como era o sabor predileto dele, ele comeu 3/4 dessa meia pizza. Então, vão representar comigo aqui, ó, vou desmanchar aqui agora. Toda vez que a gente tem uma fração, o que significa 3/4? Que ele dividiu aquele pedaço da pizza em 4 partes e comeu 3. Então aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar dividido bem certinho. Essa meia pizza que estava lá, ele dividiu ela em 4 fatias e comeu 3 fatias. Então aqui de vermelho, ó, aqui de vermelho, vai estar representando o que ele comeu. Então, a letra A está pronta. Representar graficamente é fazer o desenho, né? Agora, vamos à letra B. Olha o que diz a letra B. A multiplicação pode representar essa situação. Escreva uma multiplicação de frações que represente. Olha aqui, pessoal, para vocês entenderem uma coisa. Eu vou colocar a letra B aqui, ó. Ele comeu 3/4 de meio. Tinha meia pizza. Meio eu represento como 1/2. E ele comeu 3/4 daquilo. Então, ele comeu 3/4 de meio. Essa palavrinha de, na matemática, quando a gente fala 3/4 de alguma coisa, 3/4 do alguma coisa, 3/4 da alguma coisa, né? Às vezes eu falo assim, 3/4 da altura. Esse da, de e do transforma-se em uma operação de multiplicação. Então, quando eu falo 3/4 da altura, eu vou fazer 3/4 vezes a altura. Quando eu falo 3/4 de meia pizza, então eu vou fazer 3/4 vezes meia pizza. Quando eu falo assim, por exemplo, 3/4 do salário, eu vou fazer 3/4 vezes o salário. Essas 3 palavrinhas em matemática, da, de e do, transformam-se em operação de multiplicação. Então, pronto, eu vou fazer 3/4 de meio. 3/4 vezes meio. E multiplicação de fração, a gente age assim, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vamos lá? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 com 8 não dá para simplificar. Então, é a mesma coisa de eu falar que ele comeu, né, 3/8 da pizza. Ok? Então, a letra B está prontinha. Isso que está aqui, vocês vão escrever aí nessas linhas da letra B. Vão completar juntos a apostila. Estamos na página 34. Agora, ainda tem a letra C. Então, deixa eu separar aqui, né, para não bagunçar. A letra C fala assim, ó. Que fração da pizza Fernando comeu?
E que fração da pizza sobrou? Bom, ele comeu 3/8. Já está representado aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Comeu 3/8. E qual foi a fração da pizza que sobrou? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se a fração é 3/8, quem determina o inteiro dessa fração é o denominador. Então, meu inteiro vai ser 8/8, que 8 dividido por 8 é um inteiro. Se eu tivesse uma fração assim, ó, 2/5, aqui no cantinho, ó, 2/5, aí você tem de olhar o denominador. Se o denominador é 5, o inteiro dessa fração é 5/5. E assim por diante. Se eu tiver uma fração assim, ó, 5/7, o denominador é 7. Então, o inteiro dessa fração é 7/7, tá? Então, como o denominador aqui é 8, essa fração inteira, essa pizza inteira, ela vai ser representada como 8/8. Então, 8/8 é a pizza inteira. Aí eu vou tirar os 3/8 que ele comeu. Vamos ver o que sobrou? Nós já vimos na semana passada, em adição e subtração, que quando os denominadores são iguais, não precisa tirar mínimo. A gente conserva o denominador e resolve lá em cima, né? No caso, 8 menos 3, 5. Então, nós vamos ter aqui 5/8. Então, ele comeu 3/8 e sobrou da pizza 5/8. Ok? Então, aí o seguinte, agora nós vamos continuar nossos exemplos, ok? Agora, para finalizar a explicação desse exercício aqui, ó, 5/8 eu estou considerando a pizza toda, tá? Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quando eu falo que ele comeu 3/8, só vocês entenderem o raciocínio aqui. Ó, tinha metade da pizza quando ele chegou. Aí ele dividiu em 4 partes e comeu 3. Aí só pra vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Se eu dividir esse lado também, ó, em 4 partes, olha aqui, ó. Aí a pizza toda vai ficar representada em 8 fatias, que é o 8/8 que eu falei. Então, presta muita atenção aqui para não gerar dúvida. Considerando a pizza toda, tá? Ele comeu 3/8 e sobrou 5/8. Agora, preste atenção aqui. Quando ele chegou lá, só tinha meia pizza. Mas o seguinte, essa parte toda azul que eu tô riscando aqui, ó, ela não existia mais, ela já tinha sido comida. Aí ele comeu essas 3 fatias e sobrou só essa fatiazinha aqui, ó. Essa fatiazinha aqui é uma fatia de 8 pedaços. Então, ela representa 1/8. Então, deixa eu explicar bem aqui para não gerar essa dúvida. Então, considerando a pizza toda, sobrou 5/8. Mas, quando ele chegou na casa dele, metade da pizza já tinha sido comida, só tava essa parte aqui. Então, sobrou só essa fatiazinha aqui, tá? E essa fatiazinha aqui representa 1/8 da pizza. Tá? Então, nós temos duas situações. Então, a gente tem de prestar atenção sempre no que está perguntando. Como ele chegou, vou repetir, tá? E já tinha metade da pizza, essa parte azul já tinha sido comida, mas eu terminei de fazer ela aqui para vocês entenderem. Que é como se a pizza tivesse dividida em 8 fatias. Então, essas 3 ele comeu e essa aqui sobrou. Mas foi um pedacinho de 8. É como se a pizza tivesse dividida em 8 partes. Ok? Então, nós temos essas duas situações aqui. Então, vamos continuar. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui. Eu escrevi aqui outros exemplos, que nós vamos ter algumas situações aqui. Seguinte, eu coloquei 3 multiplicações, e cada uma vai ter uma coisa diferente para eu falar. Essa primeira aqui, nós temos mais 2/3 que multiplica menos 1/5. Multiplicação de sinais é a primeira coisa que tem de fazer. Então, vamos lá. Positivo vezes negativo, negativo. A gente já conhece, né? A multiplicação de sinais. E eu já falei que multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Ou mais fácil, de cima com de cima, de baixo com de baixo.
Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Eu encontrei a fração menos 2 quinzeavos. Não dá para simplificar 2 com 15, então encerrou. Na letra B, tem uma coisa para eu falar aqui na letra B. Então, vamos lá. Jogo de sinal primeiro. Negativo vezes positivo, negativo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, nós vamos ter 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 8, 24. Aí eu pergunto para você, 18 com 24 dá para simplificar? Tem algum número que divide 18 e 24 ao mesmo tempo, pelo mesmo número? Tem. Você já deve ter lembrado aí, dá para simplificar isso aqui por 3. Às vezes o aluno fala assim, professora, e se eu quiser dividir direto por 6? Não tem problema. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Se a fração é negativa, ela permanece negativa. 18 dividido por 3, 6. E 24 dividido por 3, 8. Ainda dá para simplificar. 6 com 8, ainda dá para simplificar por 2. Então, a fração ela permanece negativa. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Eu vou chegar no resultado final, menos 3 quartos. Se o aluno dividisse aqui direto por 6, 18 dividido por 6 daria 3. E 24 dividido por 6 daria 4. Aí, se o aluno lembrar que dá direto por 6, mais rápido ainda. Mas se ele esquecer, eu dividi por 3, depois dividi por 2. O importante é que no final vai chegar no mesmo resultado. Só que eu quero falar uma outra coisa aqui. Eu simplifiquei essa fração no final. Eu poderia ter simplificado ela no início. Olha comigo aqui. Uma fração, eu vou fazer de novo aqui embaixo, tá? A gente pode simplificar de cima com de baixo, só que 2 não dá para simplificar com 3. E 9 não dá para simplificar com 8. Ou então a gente pode simplificar na diagonal. 2 com 8 dá para simplificar. 3 com 9 dá para simplificar. Então, a gente pode simplificar antes de multiplicar, tá? Então, presta atenção aqui. Eu vou simplificar, então, 2 com 8. Que número que divide 2 e 8 ao mesmo tempo? É o 2. Então, presta atenção que eu vou fazer essa resolução aqui embaixo, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Que número que divide 3 e 9 ao mesmo tempo? Dá por 3. Então, olha aqui, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Na hora que você for multiplicar, negativo vezes positivo, negativo. Aí a gente vai multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Só que sobrou o que eu coloquei nessas bolinhas azuis. Aqui em cima sobrou 1 vezes 3, que é 3. E aqui embaixo sobrou 1 vezes 4, que é 4. Olha o resultado aqui comigo, menos 3 quartos. Deu a mesma coisa que deu aqui. Só que quando eu simplifico, a resposta já cai direto. E quando eu não simplifico, depois no final eu tenho de ir simplificando até chegar no final. Aí fica a critério seu. Você que sabe se você simplifica no início ou no final. Eu, particularmente, acho melhor simplificar no início, que diminui demais os cálculos. 2, 3, 9, 8 não são números grandes. Mas não é que você pegar uma fração grande. Às vezes aqui vai estar, 24, 36 avos. Aí na hora que você for multiplicar aqui, vai dar um número muito grande e vai só dificultando. Então, vão acostumar a simplificar antes. Vamos ver se dá para simplificar antes, porque a gente vai sempre facilitar, ok? Agora, vamos fazer comigo essa letra C aqui. Eu tenho também duas coisas para falar nessa letra C. Vamos lá, então. Deixa eu separar aqui, Primeiro, eu vou simplificar normal. Eu vou multiplicar normal sem simplificar. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Negativo vezes negativo, positivo. Aí a gente multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 5 dá 15. Então, 15.
E se eu fizer 24 vezes 20, eu vou encontrar o quê? 480. Olha só, já é um número bem grande. 480. Aí o aluno às vezes fica naquela dúvida. Será que dá para simplificar? Será que dá por 3? Será que dá por 5? Será que dá por 2? Aqui, como aqui termina em 5 e aqui termina em 0, eu sei que dá para dividir por 5. Então, vou dividir por 5 e vou dividir por 5. A fração, quando ela é positiva, não é obrigatório pôr o sinal de mais, não. Então, eu nem vou colocar, tá? Então, 15 dividido por 5 dá 3. E 480 dividido por 5. Vamos fazer a continha comigo aqui, ó. 480 dividido por 5. 48 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. Para 48, 3. Desce o 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, eu encontrei, olha lá, 96. Aí o aluno pensa, será que ainda dá por 3? Ó, 9 mais 6 dá quanto? 15. Quando a gente soma os algarismos e o resultado dá para dividir por 3, aquele número também dá. Aí eu ainda vou tornar simplificar, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 3. Vamos ver o que vai dar aqui? 3 dividido por 3 dá 1. E 96 dividido por 3 dá o quê? Dá 32. Olha a fração que eu encontrei no final. 1/32. Agora, eu não olhei no início se dava para simplificar. Será que dá? Vamos ver, Vamos lá ver se dá para simplificar no início. Será que vai dar esse mesmo resultado aqui? Agora eu vou puxar uma setinha aqui embaixo e vou resolver ela aqui embaixo simplificando, tá? Vou fazer novamente. Eu falei com vocês aqui na letra B que a gente pode simplificar ou de cima com de baixo ou pode simplificar na diagonal. Ó, 3 com 20 não dá para simplificar. 24 com 5 não dá para simplificar. Na diagonal não deu. Mas será que dá de cima com de baixo? Vamos ver. 3 com 24, tem algum número que divide 3 e 24 ao mesmo tempo? Tem o número 3. Então, olha só comigo. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 24 dividido por 3 vai dar 8. 5 e 20. Será que dá para dividir 5 e 20 por o mesmo número? Dá. Né? Dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 20 dividido por 5 dá 4. Agora é só fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. Negativo vezes negativo é positivo. O que é que sobrou nessas bolinhas azuis? Aqui sobrou 1 e aqui sobrou 1. Então, 1 vezes 1, 1. Aqui sobrou 8 e aqui sobrou 4. Então, 8 vezes 4, 32. Então, olha o que eu encontrei aqui, ó. Mais 1, 32 avos. Olha esse resultado que eu encontrei e olha esse resultado que eu já tinha encontrado. A gente vai chegar no mesmo resultado. Mas ali não foi mais fácil? Não precisou de eu ficar... Aqui eu tive de simplificar 2 vezes. Lá não. Eu simplifiquei no início e já caiu no resultado. Então, pessoal, vamos acostumar. Toda continha que vocês forem fazer de multiplicação, vão acostumar com isso aí, tá? Vão primeiro olhar se está para simplificar no início. Ou de cima com de baixo, ou então na diagonal. Que vai ficando tudo mais fácil para a gente, tá? Então, vamos ver mais alguma situação aqui agora. Aqui, pessoal, nós vamos falar agora de elemento inverso. Antes de eu resolver aqui, na multiplicação, toda vez que eu pegar um número e multiplicar pelo seu inverso, o resultado vai ser sempre 1. O produto, né? Produto é o resultado da multiplicação. Então, a gente vai comprovar isso aqui agora. Esses exemplos, inclusive, eles estão aí na apostila de vocês, página 35. Eu até quero que vocês peguem a apostila, porque vocês vão completar isso aqui para mim. E tem umas perguntinhas depois que a gente vai responder, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Olhem só, todos aqui estão multiplicando, né? Multiplicar é um produto.
E olhem só, primeira fração que é 2/7. Inverso é quando a gente troca de posição. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Então, o 7 vai subir, o 2 vai descer, então vai formar 7/2. 7/2 é o inverso de 2/7. Aí, como que a gente faz multiplicação? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 7, 14. E aqui, 7 vezes 2, 14. E quanto que é 14 dividido por 14? Dá 1, né? Resposta 1. Então, aí, ó, eu acabei de falar que toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, a resposta é sempre 1. Vamos fazer isso aqui com todos? Aqui é 8 sobre 15. Se eu trocar de posição, vai ficar 15 sobre 8. O de baixo vai subir, o de cima vai descer. Então, vamos multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Se você fizer aí no cantinho, no seu rascunho aí, a continha 8 vezes 15, nós vamos encontrar 120. Então, 15 vezes 8 também vai dar 120. E quanto que é 120 dividido por 120? Resposta 1. Então, mais uma vez comprovado aí. Se aqui a fração é negativa, o inverso também será negativo, tá? É 6 sobre 13. Quem que é o inverso de 6 sobre 13? É só trocar de posição. Vai ficar 13 sobre 6. Aqui, ó. Só que negativo vezes negativo vai dar positivo. Se eu fizer de cima com de cima e de baixo com de baixo, 6 vezes 13 vai dar 78. E aqui embaixo também, 13 vezes 6 também vai dar 78. E 78 dividido por 78, 1. Né? Mais uma vez comprovando. Quando eu faço o inverso de 1/4, o 1 desce e o 4 sobe. Só que esse 1 aqui embaixo, ele não é obrigatório colocar, tá? 1 sobre 4, o inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1. Mas aqui estava sem 1 porque ele não é obrigatório. Mas na hora de multiplicar, você pode colocar. Então, nós vamos ter de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Então, aí. E finalizando com a letra E, que está aí na apostila de vocês. Quem é que está aqui embaixo desse 3? Está escondido 1. Então, na hora que eu fizer o inverso, esse 1 vai subir e o 3 vai descer. Aí vai ficar 1 sobre 3. Por isso que aqui, ó, foi colocado 1 sobre 3, porque tem oculto esse 1 aqui. E se o número aqui era negativo, o inverso também permanece negativo. A gente não mexe no sinal, tá? Então, vamos multiplicar? Negativo vezes negativo, positivo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3, resposta 1. O sinal positivo não é obrigatório colocar. Se fosse negativo, sim, seria. Mas o positivo, só do número estar sozinho aqui, automaticamente ele já é positivo. Então, tá vendo? Toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado vai dar 1. Nós tivemos 5 exemplos aí mostrando isso. Então, vocês vão completar aí na apostila de vocês, nessa parte da página 35 aí, vão fazer isso que eu fiz. E tem 2 perguntinhas lá embaixo. A primeira bolinha, ela pergunta assim: qual o produto dessas multiplicações? Produto, pessoal, é o resultado da multiplicação. Qual que foi o resultado dessas multiplicações? 1. Então, vocês vão responder aí 1. E a segunda bolinha? Ele perguntou assim, ó: o que é possível observar em relação aos fatores de cada multiplicação? Né? Os fatores é isso aqui, ó, esse com esse com esse. O que a gente observou? Que ele é o inverso. Que o que era numerador de um passou a ser denominador de outro. O numerador que era 2, aquele passou a ser denominador. O denominador aqui era 7, aquele passou a ser numerador. Então, você pode explicar desse jeito aí, tá? O numerador de um passou a ser o denominador de outro. Aí, você pode até colocar dentro do parênteses assim, ó, inversos, para explicar o que é o número inverso. Tá bom? Aqui, hoje, nós vamos ficar só com a multiplicação.
Lá no início da aula eu coloquei um título lá, multiplicação e divisão. Mas para não ficar muito extenso e não ficar muito exercício para amanhã, eu vou explicar hoje só a multiplicação. Amanhã a gente faz a correção dos exercícios, que inclusive eu já vou marcar aqui para vocês, ó. Na página 36, vocês têm 36 e 37, porque termina lá na página 37. Nós temos uma lista com 7 exercícios, tá? Todos esses 7 exercícios aqui é sobre o que eu expliquei aqui hoje. Então, vocês vão fazer, eles não são exercícios demorados. E vou pedir uma coisa, na hora de fazer as multiplicações, vão treinar, acostumar a simplificar no início. Dá uma olhada se dá para simplificar de cima com de baixo ou na diagonal. Se não der, não tem jeito, né, pessoal? Mas se der, vão acostumar, tá? Porque fica mais fácil para vocês. Então, agora, após assistir a aula, vocês vão fazer os 7 exercícios aí. São 7. Amanhã eu corrijo esses 7, tá? E essa semana, como tem feriado aí, na quarta-feira eu não tenho aula com vocês, é bem provável que a divisão, então, nós vamos deixar para a próxima segunda-feira. Mas ao menos a multiplicação vão dedicar bastante com ela aí, ok? Um grande abraço para todos!